Bem-vindos a uma análise aprofundada. Hoje, vamos mergulhar na estrutura e, eu diria, na filosofia da Seguridade Social aqui no Brasil. É um sistema essencial, né, que foi delineado lá na Constituição de 1988 e, bom, a partir dos textos da lei, da sua história, surge uma questão bem fundamental que a gente vai explorar aqui. Exato. Acho que o ponto central é este. A nossa Seguridade Social, que, como você disse, integra saúde, previdência e assistência, e que teve inspirações importantes, né, como o modelo universalista lá do Beveridge. Será que ela realmente consegue, na prática, oferecer aquela proteção que a gente fala do berço ao túmulo para todos? Ou será que a própria maneira como ela funciona, sabe, com esses pilares diferentes, com regras específicas para cada um, acaba criando barreiras importantes para essa ideia de universalidade total? Exatamente essa tensão que a gente vai discutir. Eu vou defender a visão de que a Constituição de 88 ela consolidou, sim, um modelo de seguridade social que é, na sua essência, abrangente e universalista, representou, assim, um salto de qualidade enorme em relação ao que a gente tinha antes. E eu, por outro lado, vou apresentar a perspectiva, digamos, mais cética quanto a essa universalidade plena. Vou argumentar que, apesar da intenção que é nobre, sem dúvida, universalista, elementos cruciais, como, por exemplo, a necessidade de contribuir para ter acesso à previdência, a seletividade que existe na assistência social e aquela regra do custeio prévio, bom, tudo isso mostra que o sistema tem limites bem claros, né? Configurando mais um modelo híbrido, talvez, do que um modelo puramente universal. Bom, então, eu começo defendendo essa visão da universalidade consolidada. Veja bem, a Constituição de 1988, ela é realmente um marco. É como se fosse a terceira grande fase da nossa proteção social. E ela se inspira de forma explícita no relatório Beveridge, aquele famoso modelo britânico, né? Que propôs um sistema de seguridade social para todos, realmente todos os cidadãos, financiado por impostos, por contribuições e que visava cobrir as necessidades básicas de cada um. O nosso artigo 194 da Constituição, ele adota essa filosofia. Ele crava lá como objetivo a universalidade da cobertura e do atendimento. E isso, olha, não é só uma frase de efeito, é o princípio que guia tudo. A Seguridade Social, ela é definida como um conjunto integrado de ações. Essa parte é chave. Conjunto integrado. E ela une três áreas essenciais. Primeiro, a saúde, que está garantida no artigo 196 como direito de todos e dever do Estado, com acesso universal. O que significa isso? Qualquer pessoa em território nacional, brasileiro ou estrangeiro, com ou sem dinheiro, tem direito. Segundo, a Previdência Social, que é a parte que organiza a proteção contra riscos como doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade. E terceiro, a Assistência Social. O artigo 203 diz que ela é para quem dela necessitar, independentemente de contribuição. A assistência, para mim, é a grande prova desse alcance universal, porque ela se volta justamente para quem não contribui ou não pôde contribuir, protegendo a família, a infância, a velhice, a pessoa com deficiência. Se a gente olha para trás, para a história nossa, saímos daquela lei Eloy Chaves, lá de 1923, que cobria só os ferroviários, uma categoria específica. Depois passamos pelos IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que eram caixas separadas por categoria profissional, cada um na sua caixinha. Aí veio a unificação, primeiro no INPS, depois no INSS, e tudo isso culminou na Constituição de 88. É uma trajetória muito clara de ampliação, de buscar incluir mais gente, de oferecer uma proteção mais completa, mais digna, alinhada com a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da nossa República. A CF 88, para mim, é o ponto alto dessa evolução, que instaurou um paradigma genuinamente universalista. Olha, eu reconheço o avanço. É inegável que a Constituição de 88 representa um passo enorme, e essa inspiração universalista, ela está lá, clara no texto, ninguém discute isso. No entanto, a minha análise ela foca mais nas barreiras, nas condições que a própria Constituição estabelece e que, na prática, no dia a dia, acabam limitando essa universalidade tão proclamada.
Vamos lá, o artigo 194 fala em universalidade, sim, mas ele também lista outros princípios importantes, como a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que isso sugere? Já indica uma priorização, uma escolha de onde o dinheiro vai, para quem vai, não é tudo para todos o tempo todo. Agora, o pilar da Previdência Social, que está detalhado lá no artigo 201, para mim é o ponto mais evidente dessa limitação. Ele mantém explicitamente um caráter contributivo e de filiação obrigatória. O que isso quer dizer na prática? Simples. Que o acesso aos benefícios da Previdência, aposentadoria, seja por idade, seja por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, depende diretamente de o indivíduo ter contribuído para o sistema. Isso, assim, remete diretamente ao modelo bismarckiano, né? O modelo alemão original de seguro social, que era focado em proteger o trabalhador formal, aquele com carteira assinada, e não toda a população de forma, digamos, indiscriminada. Aquela ideia de universalidade de participação, que está mencionada no parágrafo único do artigo 201, bom, ela apenas diz que o sistema está aberto para quem puder e quiser contribuir, como os autônomos, os facultativos. Mas isso não garante cobertura para quem não contribuir, certo? E a assistência social? Bom, embora ela não exija contribuição, e isso é um ponto importante, o artigo 203 é muito claro. Ela é para quem dela necessitar, ou seja, não é um direito automático de todo cidadão. O benefício de prestação continuada, o BPC, que é um exemplo fundamental aqui, aquele salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, ele exige a comprovação de que a pessoa não tem meios de se sustentar, nem de ter o sustento provido pela família. É um processo administrativo muitas vezes complexo, com critérios de renda bem definidos, perícia médica no caso da deficiência. Isso, convenhamos, está longe de ser uma disponibilidade universal e restrita, como é o caso da saúde. E, para fechar esse ponto, tem a regra de ouro do financiamento, a pré-existência do custeio, lá no artigo 195, parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, aumentado ou estendido sem que se aponte de onde virá o dinheiro para cobrir essa despesa totalmente. Isso funciona como um freio orçamentário poderosíssimo, né? Que acaba subordinando a expansão da proteção social à disponibilidade de recursos e ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Portanto, o que a gente tem, na minha visão, não é um sistema uniformemente universal. É mais como um mosaico. A saúde universal, sim, a previdência contributiva e a assistência seletiva e condicionada a essa necessidade. Entendo o seu ponto sobre a contributividade da Previdência, claro, mas discordo que isso invalide a universalidade do sistema como um todo. Lembra daquela expressão-chave? Conjunto integrado. A lógica contributiva da Previdência, ela faz sentido dentro desse conjunto maior, porque o objetivo principal dela é o quê? É substituir a renda do trabalho quando a pessoa não pode mais trabalhar por certos motivos que a lei define: doença, acidente, idade, maternidade, morte. É uma lógica de seguro, sim, mas ela está inserida num contexto maior, um contexto de seguridade. A universalidade do sistema se realiza justamente na combinação inteligente dos três pilares. Quem contribui e se encaixa nas regras tem a proteção da Previdência. Quem não contribui, mas se encontra em situação de necessidade, tem a rede de segurança da assistência social. E absolutamente todos, sem exceção, têm acesso à saúde. Ninguém fica, pelo menos em tese, totalmente desprotegido. Aquela universalidade de participação na Previdência, artigo 201, parágrafo único, ela não é um detalhe menor, não. Ela significa que o sistema previdenciário não é mais fechado a categorias específicas como eram os antigos IAPs lá atrás. As portas estão abertas para todos que exercem atividade remunerada e a filiação é obrigatória, ou para quem queira contribuir por conta própria como facultativo. É uma forma de buscar formalizar a proteção ligada ao trabalho dentro de um sistema amplo, que também oferece outras portas de entrada, como a saúde e a assistência. Como é que a gente pode negar a universalidade do sistema quando ele explicitamente prevê mecanismos para cobrir tanto os contribuintes quanto os não contribuintes? Sim, mas aí é que tá.
A realidade da proteção é muito diferente dependendo da porta pela qual a pessoa entra no sistema. Minimizar o peso da previdência nesse conjunto integrado, para mim, me parece um pouco problemático, porque ela cobre riscos sociais que são centrais na vida de qualquer pessoa: ficar doente ou incapacitado para o trabalho, envelhecer sem ter uma renda, a morte do provedor da família, são eventos muito significativos. Vincular a proteção contra esses riscos, que são fundamentais, estritamente à capacidade de contribuir, isso cria uma divisão muito clara na sociedade, né? Quem está no mercado formal, contribuindo direitinho, regularmente, tem um nível de proteção de longa duração, ou quem entra e sai do mercado de trabalho com frequência, bom, mesmo que essa pessoa possa teoricamente participar como facultativo, na prática ela acaba acumulando pouca ou nenhuma contribuição. E aí fica à margem dessa proteção específica da Previdência. Você diz, mas a assistência cobre essas pessoas? Sim, mas como a gente vai detalhar mais, ela cobre de uma forma muito específica, muito condicionada. Então, a proteção contra os mesmos riscos, por exemplo, velhice ou invalidez, não é universalmente garantida no mesmo nível para todo mundo. A saúde é universal no acesso ao serviço médico hospitalar, isso é verdade. Mas a segurança de ter uma renda diante desses eventos da vida, isso não é universal. Aquela universalidade de participação soa bem no texto da lei, mas como ela resolve o problema concreto de milhões de brasileiros que vivem de trabalhos precários, bicos e que não conseguem manter a regularidade contributiva que é necessária para acessar os benefícios da Previdência? Na minha visão, essa estrutura acaba fragmentando a experiência de segurança social do cidadão. Cada um tem acesso a um pedaço dependendo da sua condição. Mas é justamente para essas situações, para essas lacunas, que a assistência social foi desenhada. Ela não é um apêndice, não é um puxadinho do sistema. Ela é a peça que completa o quebra-cabeça da universalidade. Vamos olhar o artigo 203 da Constituição com calma. Ele define os objetivos da assistência de forma bem ampla: proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, amparar crianças e adolescentes carentes, promover a integração ao mercado de trabalho. Veja que interessante. Habilitar e reabilitar pessoas com deficiência e promover sua integração à vida comunitária. E, claro, garantir um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, o famoso BPC. Olha a amplitude disso. É a expressão máxima da solidariedade social, na minha opinião. Ela garante um patamar mínimo de dignidade, justamente para quem não tem outra fonte de renda ou amparo. E o ponto mais importante aqui: independentemente de contribuição, a assistência não cobre só os riscos clássicos da Previdência. Ela atua sobre a vulnerabilidade social de uma forma mais abrangente. É a rede de segurança que assegura que, mesmo quem nunca contribuiu, ou contribuiu muito pouco, não fique completamente desamparado diante de uma necessidade extrema. Ela materializa aquela promessa de não deixar ninguém para trás, cumprindo o objetivo de universalizar a proteção social ao alcançar exatamente quem a Previdência, pela natureza contributiva dela, não alcançaria. Eu vejo a assistência de uma forma bem diferente. Quer dizer, ela é crucial, não há dúvida alguma sobre a importância dela. Mas eu não a vejo como um complemento que torna o sistema plenamente universal, no sentido de um direito garantido a todos incondicionalmente. A chave para mim está na própria redação da Constituição: será prestada a quem dela necessitar. Isso, por definição, exige comprovação de necessidade, exige seleção, exige focalização. Não é um direito universal como, respirar, ou como ter acesso ao SUS. O BPC é o exemplo perfeito disso, né? Não basta ser idoso ou ter uma deficiência. É preciso passar por uma avaliação socioeconômica rigorosa, comprovar uma renda familiar per capita baixíssima, um critério que, aliás, vive mudando e sendo discutido, muitas vezes enfrentar uma burocracia enorme, perícias, longas esperas. Isso é muito, muito diferente do acesso à saúde, onde, em tese, você chega ao posto de saúde ou ao hospital
e é atendido porque precisa de atendimento médico naquele momento. A assistência, ela opera sobre uma lógica de combate à pobreza extrema e à vulnerabilidade específica. Ela não opera sobre uma lógica de garantia universal de renda ou de serviço para todos os cidadãos em todas as circunstâncias. Ela mitiga, ela ameniza as lacunas deixadas pela previdência contributiva, mas ela não as elimina totalmente, porque o próprio acesso a ela é condicionado e seletivo. É uma política focalizada. Essencial, sim, mas não universal no sentido amplo do termo. Então, como é que a gente pode dizer que o sistema é universal do berço ao túmulo se o acesso a um dos seus pilares fundamentais depende de você provar uma condição de miséria ou de extrema necessidade? Certo, vamos passar então para os princípios operacionais, como a seletividade, a distributividade e a tal da pré-existência de custeio. Você os vê como limitadores, né? Mas eu argumento que eles são, na verdade, instrumentos de gestão inteligente que tornam a universalidade possível e principalmente duradoura. Pense bem, um sistema que promete tudo para todos o tempo todo, sem nenhum mecanismo de controle financeiro e de alocação de recursos, seria simplesmente insustentável, né? Quebraria em pouco tempo. A seletividade e a distributividade, que estão lá no artigo 194, inciso 3, elas permitem que o Estado direcione os recursos, que a gente sabe que são limitados, para onde eles geram mais impacto social, ou seja, cobrindo os riscos que são considerados prioritários para a população que mais precisa e fazendo isso de forma justa. Não é negar a universalidade, é torná-la efetiva com os meios que a gente tem. A equidade na forma de participação no custeio, inciso 5, e a diversidade da base de financiamento, que está lá no artigo 195, com contribuições de empregadores sobre a folha, dos trabalhadores, sobre a receita, sobre o lucro das empresas, concursos de prognósticos, etc. Tudo isso busca garantir a solidez financeira do sistema. E a regra da pré-existência de custeio no artigo 195, parágrafo 5º. Olha, é um princípio de responsabilidade fiscal indispensável em qualquer gestão pública séria. Ele garante que a expansão de direitos não seja feita de forma populista ou irresponsável, sabe? Assegurando que vai ter dinheiro para pagar a conta lá na frente. Isso protege a própria viabilidade do sistema para as futuras gerações. Para mim, são mecanismos para concretizar a universalidade de uma forma realista, sustentável e não para impedi-la. Concordo que sustentabilidade é fundamental. Ninguém em sã consciência discordaria disso. Mas a forma como esses princípios funcionam na prática, no mundo real, ela restringe sim a universalidade idealizada. A seletividade e a distributividade, ao fazerem escolhas sobre o que cobrir e para quem cobrir, inevitavelmente deixam outras necessidades e outros grupos de fora, ou pelo menos com uma cobertura parcial. Pense, por exemplo, nas discussões intermináveis sobre quais medicamentos de alto custo ou quais doenças raras devem ser cobertas pelo SUS, ou quais são os critérios exatos que definem a necessidade para ter acesso à assistência social, como o BPC. Essas são escolhas seletivas, por natureza. E a pré-existência de custeio, na prática, ela funciona como um freio poderoso, sim. Qualquer demanda social nova que apareça, qualquer necessidade emergente que exija uma ampliação da seguridade, esbarra naquela pergunta fatídica. Tá, mas de onde virá o dinheiro? Isso exige negociações políticas complicadíssimas, muitas vezes a criação de novas contribuições ou o aumento das que já existem, o que nem sempre é politicamente ou economicamente viável. Essa regra acaba transformando a expansão de direitos sociais numa questão primordialmente orçamentária, fiscal, muitas vezes adiando ou até impedindo avanços que seriam necessários. Veja as dificuldades históricas em universalizar o acesso a creches, por exemplo, ou em ampliar o alcance do próprio BPC para mais famílias. A regra do custeio prévio, ela demonstra claramente que a universalidade não é um direito absoluto expansível por si só. Ela está constantemente tensionada pela realidade fiscal e pelas decisões políticas sobre como alocar os recursos escassos. Esses princípios mostram para mim que o sistema opera sim sobre a lógica da escassez, o que, por definição, modula e limita o alcance da universalidade. Por fim, acho que vale a pena tocar na questão da trajetória histórica.
Para mim, é inegável que a Constituição de 1988 representa uma ruptura de paradigma. Ela conscientemente se afasta do modelo anterior, que era fragmentado, restritivo, baseado lá na Lei Eloy Chaves e nos IAPs. Aquilo era essencialmente um seguro social corporativista, focado em categorias profissionais específicas, cada um cuidando do seu. A CF88 adota uma filosofia diferente, a filosofia do Plano Beveridge, proteção social como um direito de cidadania, buscando cobrir a todos. A própria unificação da legislação previdenciária, que aconteceu bem antes, com a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, lá em 1960, e a unificação administrativa com a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, em 1966, já eram passos importantes nessa direção, sabe? Superando aquela fragmentação dos IAPs. A Constituição de 88 foi o ápice desse processo. Ela estabeleceu a Seguridade Social com base na dignidade humana e com a ambição clara de cobrir todo o ciclo de vida do cidadão. É um novo modelo, fundamentalmente distinto do anterior na sua abrangência e na sua filosofia. Eu já vejo essa história com um pouco mais de nuances, sabe? Mais continuidade e hibridismo do que uma ruptura total. Sim, a CF88 avançou enormemente na direção da universalidade, não há dúvida. Especialmente com a criação do SUS e com a própria concepção da assistência social como política pública. Mas ela não apagou completamente o passado, ela não começou do zero. O forte pilar contributivo da Previdência, como a gente já debateu bastante aqui, é uma herança direta do modelo de seguro social bismarckiano, focado no trabalho formal, que era a base dos IAPs. A própria ideia de financiamento tripartite com contribuições do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores, que a CF88 organiza de forma complexa no artigo 195, ela já existia nas suas bases desde a Constituição de 1934, veja só. O sistema brasileiro atual, ele não é uma cópia fiel do modelo Beveridge puro, que geralmente se financia muito mais por impostos gerais e oferece benefícios mais uniformes e básicos para todos. O que nós construímos aqui ao longo de décadas foi um sistema complexo híbrido. Ele mescla essa aspiração universalista e de cidadania, inspirada em Beveridge, que é mais forte na saúde e na assistência, com a lógica do seguro social, ligado ao trabalho e à contribuição, inspirada em Bismarck, que ainda é dominante na Previdência. Essa combinação, essa mistura, é o resultado de uma longa evolução histórica, com avanços, claro, mas também com recuos, adaptações. Não foi a adoção pura e simples de um modelo universalista importado. O sistema atual carrega as marcas dessa história complexa. Bom, então, para concluir, eu reafirmo a minha posição. A Seguridade Social brasileira, tal como foi definida na nossa Constituição de 1988, estabeleceu um sistema cujo paradigma central, cuja aspiração fundamental é sim a universalidade, a integração da saúde universal, da previdência com participação aberta a todos que trabalham ou queiram contribuir e da assistência social não contributiva para aqueles que dela necessitam, tudo isso sob o guarda-chuva de princípios como a universalidade da cobertura e do atendimento. Para mim, isso configura uma rede de proteção ampla e robusta. É, sem dúvida, um avanço civilizatório imenso que busca garantir dignidade e que superou a fragmentação e a exclusão dos modelos que tínhamos antes. As regras operacionais, como discutimos, existem para dar sustentabilidade a essa visão inclusiva e não para negá-la em sua essência. E eu, por minha vez, reitero o meu ponto de vista. Apesar da clara e, eu diria, louvável aspiração universalista que está expressa na Constituição, a forma como o sistema opera na prática, no dia a dia do cidadão, revela limites significativos a essa universalidade. A estrutura com lógicas de acesso tão distintas entre os pilares a saúde universal, a previdência atrelada à contribuição e a assistência condicionada à necessidade comprovada e a aplicação de princípios como seletividade, distributividade e, crucialmente, a regra da pré-existência de custeio, tudo isso molda um sistema que é mais segmentado, mais condicional do que aquele ideal de proteção do berço ao túmulo pode sugerir.
É, como eu disse, um modelo híbrido complexo, onde a universalidade é um objetivo norteador muito importante, sem dúvida, mas talvez não seja ainda uma realidade homogênea e plenamente alcançada para todos os cidadãos em face de todos os riscos sociais. Fica evidente, então, que a Seguridade Social no Brasil é um tema de enorme complexidade, né? Cuja arquitetura reflete tanto as mais altas aspirações de justiça social, quanto, bom, os desafios bem concretos da gestão, do financiamento no dia a dia. Essa tensão entre o ideal universalista e as regras práticas de acesso, de sustentabilidade, é um elemento central para entender o sistema. Sem dúvida alguma. A análise cuidadosa dos textos da lei, dos princípios que regem o sistema e também da sua trajetória histórica revela essas nuances, esses delicados equilíbrios que moldam a proteção social brasileira. Compreender essas diferentes facetas, esses diferentes pontos de vista, é fundamental para uma reflexão contínua e, esperamos, bem informada sobre o alcance efetivo e também sobre os limites dessa proteção que é tão essencial para a vida de todos nós brasileiros.